pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de língua portuguesa, né? Continuando aí o conteúdo de romantismo, eu trago para vocês a poesia romântica. E talvez quando eu fale poesia romântica, né, a impressão que a gente tenha seja de uma coisa toda leve, toda cheia de amorzinho, né? Eu vou fazer uma poesia para o meu namoradinho e etc. E o romantismo está bem longe disso, tá? Apesar de nós termos, sim, o tema do amor como um dos temas fundamentais do romantismo, a poesia romântica ela traz outras características e outras percepções que não se restringem apenas a essa ideia de amor romântico ou de poesia de amor que a gente está tão acostumado, tá? Mas antes de começar a falar a respeito da poesia romântica, é importante chamar a atenção para algumas características daquele período, do ponto de vista histórico, que dão origem à nossa divisão básica em 3 períodos da poesia romântica. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente precisa ter em mente é que em 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil. O Brasil era uma colônia, né, em 1808, e a chegada da família real portuguesa leva a um aceleramento da urbanização do país, especialmente das capitais, tá? Eles trazem consigo a necessidade de abrir certas instituições no Brasil. Por isso a gente tem a fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que vai estimular muito a produção literária e a organização, né, da literatura e das obras artísticas no Rio de Janeiro. A fundação de escolas técnicas e superiores, o que faz com que haja uma abrangência muito maior da educação e do ensino pelo país. Então pessoas que não tinham acesso ao ensino passam a ter, e ao ensino também de nível superior, né, ao ensino mais ao ensino de profissões, né, de cursos técnicos e etc. Esse tipo de abertura é muito interessante se você pensar que a maioria das pessoas que tinham nível superior no Brasil eram filhos de pessoas ricas que iam para o exterior fazer faculdade, né? A vinda, o estímulo, né, a vinda de estrangeiros para o país, tá? Especialmente artistas, cientistas e pesquisadores que vêm junto da família real para pesquisar, para tentar ver como é esse país, como é essa colônia de Portugal e como se constitui o nosso povo, a nossa fauna e a nossa flora. Pouco tempo depois, coisa de menos de 20 anos, vocês sabem, acontece a independência do Brasil, né, e o início do reinado de Dom Pedro I, tá? Logo, não demora muito esse reinado, o reinado de Dom Pedro é curto, né? Ele é brevemente expulso do Brasil e surge o reinado do Dom Pedro II, tá? O romantismo vai se dar entre mais ou menos o reinado do Pedro I e o reinado do Pedro II. Por isso você vai ter dentro do romantismo sempre uma percepção relacionada com essas figuras monárquicas, com a nobreza do país e etc. E com uma preocupação bastante grande com a questão nacional, mas principalmente na primeira fase, tá? Já comento sobre isso. E o romantismo, então, na poesia, é importante deixar isso bem claro, ele vai ter, portanto, 3 fases. Ele vai ser dividido em 3 momentos principais. Isso não quer dizer que eles funcionam como se fosse uma sequência, tá? Os autores, eles às vezes escrevem dentro de uma ou de outra geração. É que essas gerações surgem de certo modo nessa sequência, tá? E elas estão ligadas a 3 características fundamentais do romantismo, tá? Que é o nacionalismo, que vai estar na primeira geração, a questão do amor e do sentimentalismo, que vai estar na segunda geração, e a terceira geração é uma geração de transição entre isso e a geração realista, porque ela já possui um tom de crítica social e uma preocupação bastante grande com as populações mais simples, mais pobres, que são características do que a gente vai ver no realismo e no naturalismo, tá? Então vamos ver cada uma dessas gerações agora. A primeira geração, também conhecida como geração indianista, é aquela que traz os textos mais carregados de nacionalismo e também um certo ufanismo, né? Um exagero em relação a essa questão da valorização do país como sendo o país do futuro. Essa colônia, o Brasil, né, vai se tornar, especialmente depois do Império, vai trazer essa ideia de que o Brasil é o país do futuro e etc. Tal. Nós temos, para poder
trazer essa ideia de nacionalismo e constituir a imagem nacional, como eu falei na primeira aula, falei isso sobre os romances, tá? A gente vai ter a valorização do índio e da cultura indígena e da natureza. E uma idealização da imagem do índio. O índio se torna um símbolo da cultura brasileira. Vocês viram isso nos romances, tá? Lá no Zé de Alencar, no Iracema, no Birajara e no Guarani. E a mesma coisa vai acontecer na poesia da primeira geração, tá? Há também uma tentativa de fugir da realidade em busca de algo maior, algo que está além desse mundo, tá? E há uma busca também pelo passado, uma recuperação do passado glorioso do país, né? Que na verdade é o passado indígena, mas como ele é imaginado pelo branco português, tá? É claro que não é exatamente como era a vida dos índios. Há uma grande exaltação da natureza, tá? E da liberdade. E aqui se mantém um conceito que surge lá no Iluminismo, tá? E continua existindo ao longo do período romântico, que é aquele conceito do bom selvagem, tá? E de que a natureza é perfeita, que ela é o nosso ponto de referência, etc. Isso não muda em relação ao arcadismo, tá? Com o romantismo. E há uma busca por uma linguagem mais simples e o uso de vários tipos de versos, tá? Que buscam principalmente marcar a sonoridade da poesia. Uma poesia bastante sonora, bastante musical, certo? E lembrando, quando eu falo que você tem uma linguagem mais simples, bom, o primeiro grande poeta brasileiro, tá, do romantismo se chama Gonçalves Dias, tá? Existiu um poeta anterior a ele, o Gonçalves de Magalhães, que compôs aquele que é conhecido como o primeiro livro de poesia romântica brasileira, que é os Suspiros Poéticos e Saudades. Porém, é o Gonçalves Dias quem marca pela primeira vez um romantismo e se torna, na verdade, o grande poeta do romantismo, pelo menos nesse início do romantismo, tá? Ele é o principal e mais respeitado dos poetas do período que nós chamamos de indianista, que é esse período da primeira geração, tá? E as poesias dele vão tratar basicamente disso, tá? Do indianismo e também vão trazer muito de nacionalismo, nessa tentativa desse período inicial do Império de criar uma imagem nacional baseada em temas típicos da nossa cultura, tá? Ele usa formas poéticas tradicionais, como soneto e versos em 7 sílabas e etc., mas ele varia bastante dentro dessas formas mais tradicionais. Em alguns momentos você percebe que ele está usando formas que lembram muito a poesia neoclássica, que é a poesia do arcadismo, tá? A poesia dele valoriza a simplicidade, os elementos da natureza e principalmente da cultura do Brasil, tá? E eu posso chamar atenção para pelo menos 2 grandes poemas que são fundamentais para compreender a obra do Gonçalves Dias. O primeiro é o mais famoso, né, talvez o poema mais recitado que a gente tem por aí, um dos mais, né, que é o poema Canção do Exílio, tá? Esse poema, ele é super famoso pela sua estrutura, né, e pela quantidade de pessoas que refizeram esse poema, que fizeram versões desse poema. Você acha desde músicas até paródias desse poema em tudo que é lugar, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, fica muito claro que ele está falando do Brasil, né? Porque ele está falando aí de um lugar que tem palmeiras e onde cantam sabiás. Essas duas figuras, né? A árvore da palmeira e o sabiá são 2 figuras características do Brasil. O Brasil é o país onde existem palmeiras e sabiás, né? E, além disso, ele vai valorizar diversos aspectos da nossa natureza, que são aspectos
que aparecem muito na poesia romântica, tá? Como o céu estrelado, os campos floridos, os bosques e etc. Aliás, a estrofe que diz: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores, é justamente um dos versos que foi depois adaptado por um poeta posterior na hora de compor o nosso hino nacional. Se vocês lembram do hino nacional, esse trecho está no hino nacional brasileiro. Tanta é a referência a um poeta tão importante quanto Gonçalves Dias, que fala do Brasil com essa perspectiva nacionalista, né, de valorização do país. E o outro poema que eu trouxe para vocês é o poema Ijuca Pirama, tá? Que é um trecho, na verdade, eu selecionei um trecho dele, tá? Porque ele é bastante longo, ele conta uma história, inclusive, a respeito de um guerreiro indígena, e ele traz como uma das suas características fundamentais a marcação rítmica. Eu vou ler para vocês e vou acompanhar com um barulho, e vocês vão ver que lembra o barulho de tambor. O ritmo do poema lembra tambores batendo. Tá? Isso acontece ao longo de todo o poema, variando o tipo de verso, mas mantendo a ideia de que nós temos tambores indígenas simbolizando a guerra, simbolizando a força e o vigor do povo indígena e o valor do povo indígena, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos e migas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis-amorés, vi lutas de bravos, vi fortes, escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés, e os campos calados, e os larcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás, e os meigos cantores servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Então vejam que o poema ele é composto para ter um som, um ritmo de tambor de batalha, né? E para representar justamente o tambor, que é um símbolo característico de tribos indígenas brasileiras. Bom, a segunda geração romântica, também conhecida como a geração ultra-romântica, é a geração dos poetas byronianos. Eles têm esse nome porque eles são inspirados pelo famoso poeta inglês Lord Byron, tá? Lord Byron é uma figura referencial da poesia do romantismo, mas no caso da segunda geração, ele tem uma força ainda maior porque ele tinha poemas, né, que inspiraram esses poetas, de extremo sentimentalismo, tá? E essa é uma das principais características da segunda geração, o exagero na apresentação dos temas e sentimentos românticos. E ao contrário da geração anterior, que valorizava a nação e o país, aqui os poetas buscam uma distância desse nacionalismo, se isolando em si, tá? Fugindo da realidade que existe em nossa volta, buscando um universo egocêntrico e individualista. Tá? E nesse universo eles não vivenciam apenas o amor romântico, apaixonado e maravilhoso. Pelo contrário, boa parte da poesia é pessimista, negativista e desiludida. Tá? Trabalhando muito o tema do tédio. Há uma grande idealização da infância. Então, se você pensar na poesia desse período, você tem que pensar essencialmente na ideia de que existe um passado maravilhoso, um passado muito melhor, que nós já deixamos para trás e nós vivemos uma época de decadência. Tá? A infância como o passado, então tem uma relação entre esse universo do paraíso do passado, tá? Com a infância do ser humano. Há uma grande idealização da imagem da mulher amada, que normalmente é uma figura branca e virgem. Tá? É uma figura tipicamente europeia, tá? Se você pensar no que seria uma brasileira, né? Mesmo no contexto do século XIX, você tem na sua maioria da população aí miscigenados a partir dos negros e a partir dos indígenas. Mas a mulher que aparece aqui é o mesmo símbolo de pureza que existe na poesia europeia. Uma mulher extremamente branca, quase cadavérica muitas vezes, né? Magra, com cor branquíssima e sempre virgem. Porque a virgindade aqui é um conceito que passa a ideia de pureza. Tá?
E essa pureza está ligada diretamente a essa natureza maravilhosa, pura, a origem do mundo. Então, uma mulher branca, extremamente pálida e virgem, tá? É um símbolo idealizado do amor, certo? E essa palidez também está relacionada à morte. E existe aí um jogo estranho na poesia do romantismo da segunda geração, que é esse jogo entre amor e morte, que vai ser muito forte na poesia do nosso principal poeta romântico do ultrarromantismo da segunda geração, que é o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo ele morreu muito jovem, com apenas 21 anos. É super comum nessa época, porque eles eram vítimas do chamado mal do século, que era a tuberculose. A tuberculose não tinha cura, tá? E ele morreu com apenas 21 anos de idade, mas mesmo assim compôs uma obra bastante interessante, bastante significativa, tá? Ele obviamente é diretamente inspirado pelo Lord Byron, e os principais temas que ele trata são a morte, o amor que nunca é alcançável, ele sempre está distante, o poeta nunca pode atingir esse amor sublime que ele tanto quer, um grande pessimismo, tá? E esses elementos sombrios, tá? Que tomam conta da poesia desse momento, remetem ao que a gente chama de gótico, ou goticismo, o universo gótico, que é um universo de paisagens sombrias, de imagens e personagens misteriosos, tá? Ele não apenas publicou poemas, né? A obra mais conhecida dele é uma obra de poemas, né? Foi publicada depois da morte dele, chamada Lira dos 20 anos, tá? Fala justamente de um jovem de 20 anos, né? Que viveu esses 20 anos. Mas além disso ele escreveu um romance, tá? Que é um romance chamado Noite na Taverna, que na verdade não é exatamente um romance, mas são histórias que são contadas, é como se tivesse aquela reunião de pessoas contando histórias de terror e tal. Há uma grande presença do horror nesse período, né? Que está diretamente ligado ao universo do gótico, tá? E também escreveu uma peça de teatro chamada Macário. E eu trago para vocês aqui o poema mais famoso do Senhor Álvares de Azevedo. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então vejam que a amada dele está morta. E isso é uma característica da poesia desse grupo ultra-romântico, né? O amor é tão inalcançável que a mulher morre e ele a admira e valoriza essa mulher morta, né? Que está mais branca do que é possível, porque o ser humano morto, claro, ele perde totalmente a cor da pele pela falta de circulação de sangue, né? Biologia. Então o que acontece? Ela é pura, ela morreu virgem, tá? Então é aquela ideia de pureza extrema. Ela é tão pura que ela morreu virgem, tá? E aí ele lembra dela, né? Ele olha para o corpo dela pálido à luz dessa lâmpada sombria e fica refletindo e pensando nesse amor por esse anjo que ele chora e que ele sofre. Então, muito da poesia da geração ultrarromântica é uma poesia dedicada a essa ideia da morte e do amor juntos de uma forma um tanto estranha, né? E mesmo quando você tem um romance como Noite na Taverna, a gente está falando de poesia, mas eu posso chamar a atenção para um romance também. Você tem essas características aparecendo, tá? Há um certo tom de exagero sexual, tá? Que aparece na poesia da segunda geração romântica, mas não é tanto assim. Ela vai ser mais forte quando a gente for falar do simbolismo, que é uma escola literária posterior, tá? Mas, de certo modo, às vezes aparecem imagens como a imagem da orgia e etc., que é o que vai aparecer nesse trecho que eu selecionei do Noite na Taverna. A noite ia alta, a orgia findara, os convivas dormiam repletos nas trevas. Uma luz raiou súbito pelas fisgas da porta. A porta abriu-se, entrou uma mulher vestida de negro. Era pálida. E a luz de uma lanterna que trazia erguida na mão se derramava macilenta nas faces dela e lhe dava um brilho singular aos olhos. Talvez que um dia fosse uma beleza típica, uma dessas imagens que fazem descorar de volúpia nos sonhos de mancebo.
Mas agora, com sua tez lívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, dissereis antes, o anjo perdido da loucura. Então vejam, é uma imagem de uma morta-viva. É quase um zumbi aparecendo aí no texto, né? A gente tem muito essa relação entre a poesia do ultrarromantismo e a literatura do ultrarromantismo, né? Com figuras do horror e do suspense e tal. Muito da literatura de horror aparece nesse período. O outro poeta do período ultrarromântico, na verdade a gente pode considerar que ele está entre a primeira e a segunda geração, tá? É o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, assim como o Álvares de Azevedo, morreu também com 21 anos, vítima também da tuberculose, que matava todo mundo muito jovem nessa época, tá? Os poemas dele trazem um bom tom de melancolia, aquela tristeza infinita que parece nunca acabar, mas muito relacionado à infância, um saudosismo, a infância como uma coisa maravilhosa. Se você pegar o Álvares de Azevedo, você vai ter mais a questão da morte, do sofrimento, do pessimismo, da angústia de estar vivo e da sua amada morta, virgem, etc. Isso também aparece um pouco no Casimiro de Abreu, mas vai aparecer mais essa questão da infância, da saudade da infância. Ele tem alguns poemas que estão ligados ao nacionalismo, que teriam tons mais próximos do que a gente chama de poesia da primeira geração, né? E ele se torna muito popular porque a linguagem dele é bem mais simples e acessível do que os companheiros da segunda geração, tá? Ele só tem um livro com toda a sua obra chamado As Primaveras, que traz poemas como o famoso Meus 8 Anos. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então vejam que esse poema é bem simples, bem singelo, valorizando esse universo da infância, a infância que está para trás, que nunca mais vai voltar, e ele fica lembrando de como era bonito, descobrir as coisas, vivenciar essa inocência, e a gente quando cresce, quando fica mais velho, perde essa inocência. Ainda assim é um poema leve, totalmente contrário de um poema como Minha Alma é Triste. Minha alma é triste como a rola aflita, que o bosque acorda desde o alvor da aurora, e em doce arrulo que o soluço imita, um morto esposo gemedora chora. E como a rola que perdeu o esposo, minha alma chora as ilusões perdidas, e no seu livro de fanado gozo relê as folhas que já foram lidas. E como notas de chorosa endeixa, seu pobre canto com a dor desmaia, e os seus gemidos são iguais à queixa que a vaga solta quando beija a praia. Como a criança que, banhada em prantos, procura o brinco que levou-lhe o rio, minha alma quer ressuscitar nos cantos um só dos lírios que murchou o estio. Dizem que há gozos nas mundanas galas, mas eu não sei em que prazer consiste, ou só no campo ou no rumor das salas, não sei porquê, mas minha alma é triste. Então veja que a linguagem tem alguns detalhes ali um pouco mais elaborados, mas num geral é uma linguagem mais leve, mais suave. Bom, nós temos muitos poetas para falar, então eu encerro essa primeira parte da aula da primeira e da segunda geração do romantismo, e na próxima eu falo da terceira geração, que tem um dos poetas mais importantes brasileiros, que é Castro Alves. Então a gente se fala na próxima. Falou! Eita! Que medo. Ainda assim, uma linguagem do século XIX.